Minha filha me acusou falsamente e me mandou para a prisão por 15 anos. Foi então que parei de vê-la como minha filha. Vocês acham que conhecem a própria família? Pois eu também achava, até o dia em que minha própria filha me destruiu com uma mentira. O que aconteceu foi tão absurdo que, quando percebi, já era tarde demais. Mas eu juro, elas vão pagar pelo que fizeram. Antes de tudo desmoronar, minha vida era relativamente calma, quase rotineira. Eu tinha um trabalho estável como engenheiro civil, uma profissão que me permitia viver confortavelmente. Todos os dias, ao acordar, eu me sentia grato por ter uma família unida. Uma esposa que sempre foi o pilar da minha vida, apesar dos altos e baixos inevitáveis do casamento. Nossos 20 anos juntos foram marcados por respeito e amor. Também tínhamos Natália, nossa filha adolescente. Uma garota que, apesar de estar naquela fase difícil da vida, sempre foi o nosso orgulho, ou pelo menos era isso que eu pensava, antes de tudo mudar. Na última semana antes do desastre, tudo parecia normal, mas havia algo no ar, uma tensão invisível. Lembro-me claramente da última vez em que nós três nos sentamos juntos à mesa. Era um jantar comum, nada de especial, mas algo parecia diferente, algo que eu não conseguia identificar. Natália estava distraída, enviando mensagens pelo celular, cabeça baixa, sem prestar atenção em nós. Mônica, por sua vez, tentava manter a conversa fluindo, sorrindo com aquele sorriso forçado que ela usava quando algo não estava certo. Natália, como foi a escola hoje? Perguntei, tentando quebrar o gelo. Normal, pai. Nada interessante. Ela respondeu sem nem me olhar, com aquele tom cansado típico dos adolescentes. Mônica a encarou com aquele olhar que só uma mãe sabe dar, um olhar que dizia que ela estava cansada da falta de interesse da filha. Você deveria conversar mais com seu pai, ele se esforça para estar presente, disse Mônica, sua voz suave, mas firme. Ah, mãe, você sempre faz isso. Por que não me deixa em paz? Natália resmungou antes de se levantar abruptamente da mesa e desaparecer no quarto. Eu e Mônica nos entreolhamos, tentando entender o que estava acontecendo. Sabíamos que era apenas uma fase, mas, no fundo, algo não parecia certo. Mal podíamos imaginar que aqueles pequenos gestos de rebeldia inocente eram sinais de algo muito mais sombrio crescendo dentro dela. Aquele foi o último jantar que tivemos como uma família unida. O dia em que tudo mudou, a manhã começou como qualquer outra. Tudo estava tranquilo. Levantei cedo, fiz meu café e comecei a revisar alguns projetos nos quais estava trabalhando. Nada parecia fora do normal, até Natália entrar na sala. Ela tinha aquele brilho nos olhos, uma mistura de energia e rebeldia típica dos adolescentes. Pai, vou sair com o Lucas hoje à noite, disse ela diretamente. Só de ouvir aquele nome, meu corpo ficou tenso. Lucas era um garoto problemático, um daqueles que sempre pareciam à beira do desastre. Eu nunca fui um pai que impunha minhas vontades ou dizia à minha filha como ela deveria viver, mas sempre tentei buscar o melhor para ela, e aquele garoto definitivamente não era o melhor. Não era questão de preconceito, mas sim de realidade, ele não era o tipo de pessoa que eu queria na vida da minha filha. Toda semana ele estava envolvido em algum assalto, vandalismo ou roubo pela cidade. Seu nome era sinônimo de problema. Todos o conheciam, sabiam da sua reputação e de como ele gostava de viver à margem das regras. Lembro-me de um dia em que fui ao supermercado fazer compras. No meio do caminho, vi um grupo de pessoas cercando um garoto caído no chão, quase inconsciente. Pelo que diziam, sua bicicleta havia sido roubada. A bicicleta não era comum, tinha pneus resistentes, amortecimento de alta qualidade e freios a disco que garantiam segurança. Eu passei por ali sem dar muita atenção, mas o pior veio quando cheguei em casa. Minha filha estava sentada ao lado de Lucas. Eles pareciam extremamente à vontade um com o outro, trocando carícias como se ninguém mais existisse. Era uma cena digna de um filme. Interrompi aquilo imediatamente e mandei minha filha para dentro de casa. Ela foi a contragosto, enquanto Lucas, por outro lado, apenas sorriu com desdém. Não quero mais ver você perto da minha filha, eu disse a ele. Ele apenas riu e respondeu. Senhor,
Não importa o que você queira. Enquanto sua filha me quiser, eu sempre estarei ao lado dela. Então ele subiu na bicicleta e foi embora. E, no fundo, eu sabia que ele estava certo. Eu não tinha medo dele, mas se ele foi capaz de roubar a bicicleta de um garoto indefeso, também era capaz de ignorar qualquer aviso meu. Os meses passaram, e minha filha continuou saindo com ele às escondidas. Tentei conversar com ela várias vezes, explicando quanto aquele relacionamento poderia prejudicar seu futuro. Mas ela nunca me escutava. Não. Já disse que não quero que você veja esse garoto, Natália. Ele não é bom para você. Falei com firmeza. Ela me olhou nos olhos, desafiadora, um brilho de raiva surgindo em seu olhar. Você é um ditador. Sempre quer controlar tudo. Gritou, os olhos transbordando ódio, antes de se levantar da cadeira e correr escada acima, batendo a porta do quarto com força. Mônica e eu permanecemos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Não era a primeira vez que Natália agia assim, mas, dessa vez, algo estava diferente. Havia algo no olhar dela, um ódio que eu nunca tinha visto antes. Algo estava muito errado. Mas eu não fazia ideia do que estava por vir. Eu não conseguia dormir, minha mente estava cheia de perguntas e inseguranças. Eu estava preocupado com a atitude de Natália, mas nunca imaginei que algo muito mais horrível estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, fui despertado por batidas na porta e minha vida tomou um rumo irrevogável. Era a polícia. Eles me algemaram na frente da minha esposa e da minha filha, enquanto Natália chorava inconsolavelmente e apontava o dedo para mim, acusando-me de coisas horríveis que eu nunca havia feito. Tudo que eu havia construído, tudo que eu havia amado, desmoronou em um instante. Aparentemente, enquanto eu dormia, Mônica, minha esposa, havia chamado a polícia e feito uma denúncia contra mim por abuso contra minha filha. Quando ouvi isso, minha primeira reação foi rir. Achei que estavam pregando uma brincadeira de muito mau gosto em mim. Mas quando olhei para minha filha, vi que ela estava sendo abraçada por minha esposa e dizendo que tudo ficaria bem. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo diante dos meus olhos. Minha filha havia me acusado falsamente de abuso. Disse a mim mesmo, isso deve ser um engano. Falei para os policiais, eu nunca poderia fazer isso com minha filha. Natália, diga a eles que isso é uma brincadeira, diga a verdade, gritei em lágrimas, meus olhos vermelhos de tanto chorar, o medo tomando conta de mim. Natália olhou para mim. Pensei que ela fosse dizer o que realmente estava acontecendo, que eu não havia feito nada a ela e que tudo era falso. Mas, em vez disso, ela confirmou o que sua mãe havia dito. Aquele homem me abusou várias vezes, disse ela, sem um pingo de dúvida nos olhos, apenas ódio puro. Eu nunca imaginei que minha filha pudesse fazer algo assim. Tivemos nossas brigas, como qualquer outra família, mas chegar ao ponto de me acusar falsamente de abuso era imperdoável. Nos dias seguintes à acusação, meu mundo desmoronou. Meu melhor amigo, Mário, alguém que havia sido como um irmão para mim desde o ensino médio, nem sequer se preocupou em perguntar se era verdade. Suas palavras foram como facadas. Peterson, isso é imperdoável. Não posso me associar com alguém como você, disse-me ao telefone, sua voz fria e distante. Mário, você me conhece melhor do que ninguém. Você realmente acha que sou capaz de algo assim? Implorei a ele. Mas ele simplesmente evitou meu olhar, mesmo que fosse apenas pela linha telefônica. Eu não sei o que pensar, respondeu antes de desligar para sempre. As traições não vieram apenas dos amigos. Até minha própria família virou as costas para mim. Meus pais, aqueles que sempre me apoiaram incondicionalmente, olharam para mim com desprezo. Não podemos acreditar que você fez isso, Peterson. Como pôde? Disse minha mãe entre lágrimas, enquanto meu pai me olhava com uma mistura de horror e decepção. Tentei explicar, tentei argumentar, mas seus corações já estavam cheios de dúvidas. As palavras de Natália foram suficientes para destruir anos de confiança e amor. Ninguém acreditou em mim. Minha vida desmoronou com uma rapidez que eu não conseguia compreender naquele momento. Perdi meu emprego. Não podia mais sair. Os lugares que eu frequentava regularmente começaram a me recusar.
O hotel onde eu estava hospedado me expulsou como se eu realmente tivesse cometido um crime. Minha filha começou a espalhar a história cada vez mais, até que chegou às notícias locais, onde me rotularam como um abusador de crianças. Eu tinha toda a cidade contra mim por algo que nunca fiz. Tentei falar com minha filha e minha esposa, mas elas apenas faziam um teatro para chamar atenção. Perguntei várias vezes à minha filha por que ela havia feito isso, e ela apenas continuava repetindo que tudo era culpa minha. Eu realmente não entendia como poderia ser culpado de algo que nunca fiz. A dor da traição se intensificava dentro de mim, mas, apesar de tudo, eu não conseguia odiar completamente minha esposa, muito menos minha filha. Lembro-me de um dia, enquanto estava em um abrigo, tentando comer alguma coisa, já que, por conta de tudo o que estava acontecendo, eu não havia comido nada. A fome não havia batido à minha porta, apenas o desespero e a tragédia. Foi então que recebi uma intimação. O papel dizia: "Caro Sr. Peterson, compareça no dia 17 de abril, às 13 horas, no centro de detenção, para o início do seu julgamento." Sempre pensei que esse tipo de coisa fosse mais formal e com termos mais elaborados, mas, aparentemente, eles acreditavam que eu era um abusador e um idiota. Continuei lendo: "A ausência será considerada como desacato ao tribunal, e você receberá uma sentença ainda mais severa. Portanto, para seu próprio bem, compareça." Assinado, juiz-chefe do centro de detenção. Quando terminei de ler a intimação, não sabia se era uma ordem, um aviso ou se já estavam me condenando. O que era claro para mim é que vencer isso não seria nada fácil. Alguns dias antes da data marcada, conversei com meu advogado. Ao contrário de muitos dos meus amigos e familiares, o Sr. Miguel acreditava em minha inocência. Ele esteve comigo em todos os altos e baixos da vida nos últimos 10 anos. Passamos por inúmeras situações difíceis juntos, forjamos um vínculo que ia além de apenas advogado e cliente. Ele era como um irmão para mim. "Não vou mentir para você", ele começou. "Quero que seja honesto comigo. Com base nisso eu decidirei se vou te apoiar ou deixar você morrer, a escolha é sua", ele me disse com um olhar que perfurou cada canto do meu corpo. Então, ele me encarou diretamente nos olhos e disparou as palavras, como se fosse um veterano de guerra atirando com um rifle. "Você fez algo de que se arrepende com Natália?" Disse com um tom frio, quase dava para sentir sua hostilidade. Não respondi, sem desviar meus olhos dos dele. Eu nunca poderia fazer isso com minha própria filha. Seu rosto se contorceu, como se, por um momento, ele tivesse duvidado de mim. Mas então, respondeu: "Tudo bem, eu acredito em você." Minha expressão surpresa o divertiu. Ele começou a rir, incrédulo com o que acabará de acontecer. Perguntei do que ele estava rindo, e ele disse: "Sua cara, garoto, você devia ver." Falou quase engasgando com a própria saliva. Eu o encarei com um suspiro de alívio. Pelo menos, alguém acreditava na minha inocência. Tivemos uma longa conversa. Falamos sobre tudo que poderia estar contra nós e como poderíamos contra-atacar. Tínhamos muitas provas. Nossa vitória estava a caminho. Quando o dia do julgamento chegou, encontramos Mônica e Natália. Elas tinham encenado uma performance digna de Hollywood. Vestiam roupas pretas, seus rostos cobertos por um véu longo que mal deixava transparecer suas feições. Estavam chorando. Era uma cena de filme. Por um segundo, pensei em me aproximar e tentar falar com elas, mas meu advogado, Miguel, me aconselhou que era melhor manter distância. Ouvi seu conselho e seguimos para o tribunal, enquanto elas continuavam a atrair as câmeras e os holofotes reunidos para cobrir o caso mais famoso da cidade. O julgamento foi uma farsa desde o início. A acusação da minha filha era tão contundente e o drama que ela apresentou diante do juiz tão convincente que o promotor não precisou de mais nada além de suas palavras para iniciar seu ataque. Meu advogado, um homem com anos de experiência, lutou contra todas as probabilidades para apresentar a verdade, mas não foi o suficiente. "Senhorita Natália, você poderia detalhar os eventos que levaram à sua denúncia?" Perguntou meu advogado pacientemente. Ela soluçou de forma teatral, suas lágrimas caindo pesadamente antes de responder.
Ele entrava no meu quarto todas as noites e fazia coisas horríveis comigo. Ela fazia pausas ao contar a história para chorar e enxugar as lágrimas, depois continuava. Ele me ameaçava, e se eu não deixasse ele fazer o que queria, ele dizia que descontaria na minha mãe. Enquanto Natália falava, continuei olhando para ela, meus olhos se enchendo de lágrimas de tristeza e decepção. A garota que eu mais amava estava me traindo, e eu não sabia o que tinha feito de errado. Era frustrante. Cada palavra de Natália me atingia como um soco no estômago. Você tem alguma prova física para sustentar essas acusações? Insistiu meu advogado. Não, mas eu sei o que aconteceu e não posso mais ficar calada, respondeu firmemente. O juiz me encarou com uma fúria que podia ser sentida a quilômetros de distância e perguntou: Isso que ela está dizendo é verdade? Não, senhor, respondi em um tom firme, mas sem gritar. Então por que sua filha está dizendo todas essas coisas? Ela está mentindo? Eu não sabia o que responder. Ao ver meu silêncio, alguém sentado ao lado de Natália gritou: Maldito abusador! Olhei confuso. Outro seguiu: Você deveria morrer na prisão para pagar por tudo que fez com a menina. O que eu fiz com ela? Mas eu não fiz nada com ela. Gritei, minha voz quase engasgada pelo choro. O juiz bateu na mesa com o martelo e pediu ordem. Depois, olhou para mim, suspirou e disse: Escória como você deveria apodrecer atrás das grades. Fiquei chocado ao ouvir as palavras do juiz. Meu advogado tentou contestar, mas já não adiantava. A sessão continuou. Muito bem, me diga suas provas. Embora eu não ache que isso vá mudar muito do que já foi dito por sua filha. Lembre-se, disse, gritando e olhando para todos, crianças nunca mentem. Meritíssimo, comecei, ao contrário de você, que está me julgando sem saber e sem provas. Cale-se e vá direto ao ponto ou eu lhe darei a sentença agora mesmo. Interrompeu o juiz. Respirei fundo e continuei. Eu não fiz nada de errado com minha filha. Apenas a amei, protegi e cuidei dela. Não entendo de onde isso veio. Fui interrompido por um grito de Natália. Mentira! Ele sempre me forçou a fazer inúmeras coisas horríveis contra minha vontade. Olhei para o juiz e vi como sua raiva aumentava. Não podia acreditar no que ela estava fazendo. Antes que o juiz pudesse dizer uma palavra, olhei para Natália e gritei: O que eu te fiz para você me odiar tanto, Natália? Eu não entendo. Sempre te amei e cuidei de você. Nunca fiz nada do que está me acusando. Por alguns segundos, pude ver tristeza e arrependimento passarem por seu rosto. O juiz, influenciado pela carga emocional da situação e pelas palavras da minha filha, ignorou a falta de provas concretas. Retorne ao seu assento, senhor, disse ele, com um tom frio como gelo. Voltei ao meu lugar, e o juiz continuou. Vendo as evidências contestadas apresentadas nesta sessão e as poucas inconsistências em alguns pontos. Por um momento, achei que ele concordaria comigo, que tudo aquilo era apenas um teste para ver minha reação. Eu não poderia estar mais errado. Eu o declaro culpado das acusações de abuso, agressão e subjugação de um menor e o sentencio a 15 anos na prisão estadual de Nova York. Com isso, declaro este caso encerrado, ele finalizou, batendo seu martelo na mesa. Ao ouvir isso, pude ver a tristeza, o desespero e o arrependimento passando diante dos meus olhos. Minha filha, ou pelo menos aquela que considerei como tal até aquele momento, ria e comemorava sua vitória na minha frente. Era uma cena devastadora. A partir daquele momento, eu soube que minha vida inteira mudaria. Quando vi Mônica se aproximar de Natália e parabenizá-la com alegria, senti o ressentimento e o ódio tomarem conta do meu coração. Nunca pensei que experimentaria tais sentimentos contra minha esposa e filha, mas lá estavam eles, emergindo como uma semente germinando em solo fértil. Quando a polícia chegou, colocaram as algemas em mim e iam me tirar da sala. Ao passar por Mônica e Natália, eu disse: Eu juro que vocês vão se arrepender do que me fizeram. Eu sou inocente e vocês sabem disso. Vocês são malignas.
Um policial pegou um cacetete e me acertou, me deixando inconsciente no chão. A partir desse ponto, não lembro muito do que aconteceu depois. Quando acordei, estava em uma cama de hospital. Pensei que talvez tudo o que tinha acontecido fosse apenas um sonho e nada mais. Mas então, a enfermeira olhou para mim e disse: "Como está indo? Número 23.679.927. Meu corpo inteiro congelou de pânico. O medo começou a percorrer cada parte de mim. "Estou bem", respondi, com a voz trêmula. "Excelente", ela respondeu. "Descanse mais um pouco e depois o levarão para sua cela." Eu não podia acreditar. Isso realmente estava acontecendo comigo? Era real o que essa enfermeira acabou de me dizer? Eu me perguntava, sem entender. Mas, não entendo. O que aconteceu? Como isso aconteceu? Perguntei, ingênuo. O guarda respondeu: "Aparentemente, sua filha retirou a queixa." "Você tem uma filha maravilhosa", disse, rindo. Filha maravilhosa. Eu pensei. Minha filha não era maravilhosa. Ela era apenas uma garota mimada que, se não conseguia o que queria, culpava os outros e os fazia pagar. Foi isso que percebi nos últimos 5 anos que passei na prisão. Agora eu entendia tudo perfeitamente. Tudo aquilo aconteceu porque, uma vez, eu não a deixei sair com seu namorado, Lucas. Mas isso não importava mais. Agora eu poderia voltar à liberdade. Finalmente, eu poderia sair daquele maldito lugar. Quando o dia da minha libertação chegou, peguei minhas coisas e as coloquei na minha pequena bolsa. Não era como se eu tivesse muito, de qualquer forma. Caminhei até a saída. Lá fora, estavam Mônica e Natália. Ambas pareciam arrependidas, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não entendia nada daquela encenação. Elas se aproximaram, e Natália tentou me dar um abraço. Eu a empurrei, sem jogá-la no chão. "Por que essa encenação? Não entendo o que vocês estão tentando fazer, mas não vou cair nos seus joguinhos", disse em um tom frio e sombrio. Elas se olharam, confusas, como se estivessem esperando uma reação diferente de mim. "Vocês acham que, só porque me tiraram da prisão depois de me acusarem falsamente, eu vou perdoar vocês? Que tudo voltaria a ser como antes, como se nada tivesse acontecido?" Disse, olhando-as nos olhos. "Vocês devem ser realmente estúpidas para sequer pensarem nisso." Natália chorou e implorou de joelhos para que eu a perdoasse, dizendo que tudo tinha sido um erro de uma garota mimada. "Erro de uma garota mimada?" Gritei. "Eu passei 5 anos na prisão por causa da sua estupidez. Eles fizeram coisas horríveis comigo lá dentro. E você acha que um simples pedido de desculpas vai consertar tudo? Não seja idiota, Natália." Mônica me olhou, chocada. Ela nunca pensou que eu pudesse falar assim com nossa filha. Até eu fiquei surpreso. Pelos últimos anos, eu tinha sido o pai calmo e amoroso, o marido perfeito. Mas tudo isso mudou depois daquela acusação. O ódio que eu sentia no meu coração não poderia ser apagado com meros gritos. Eu precisava de vingança. Eu precisava fazê-las pagar por tudo que me fizeram passar. Naquele dia, fui embora sem dizer mais nada. Tanto Natália quanto Mônica imploraram meu perdão, mas eu estava focado no que queria fazer. E perdoá-las não estava entre minhas prioridades. Os primeiros dias após sair da prisão foram realmente difíceis. Eu não conseguia encontrar um emprego, pois minha reputação estava completamente manchada por erros do passado. Erros que eu nunca cometi, mas que marcaram minha vida como uma cicatriz. Apesar de tudo, consegui um trabalho em uma fazenda nos arredores da cidade. O pagamento não era bom, mas era o melhor lugar para recomeçar. Meu trabalho era simples: alimentar alguns animais e ficar atento caso algo precisasse ser trocado ou consertado. Embora minha profissão não fosse exatamente essa, era algo semelhante. Bem, se você trocar criar planos de construção por limpar esterco de vaca, digamos que não era tão ruim para um recomeço. Com o tempo, os donos da fazenda começaram a gostar de mim. Um carinho que eu nunca senti nem mesmo na minha própria família. Era estranho, pois,
Pela primeira vez, eu me sentia compreendido e não julgado. Tudo estava indo bem. Eu estava fazendo meu trabalho maravilhosamente bem, ao contrário dos primeiros meses, já não cuidava mais do esterco. Agora, eu supervisionava. Subi vários cargos e conquistei a confiança dos donos. Até comecei um relacionamento com a filha deles, Ana. Ana era uma garota maravilhosa, parecia um anjo. Ela cuidava de mim como nenhuma outra mulher havia feito na minha vida. Era a mulher perfeita para mim. E, embora no início eu tivesse medo de contar tudo pelo que passei, decidi que, se quisesse fazer as coisas certas, precisava enfrentar os monstros que me assombravam. Mas sua reação me deixou surpreso. Em vez de me julgar e me chamar de abusador, como muitas outras mulheres com quem tentei reconstruir minha vida fizeram, ela acreditou em mim. Isso me encheu de uma felicidade incrível. Pela primeira vez, senti-me cuidado e protegido. Foi realmente bom que alguém acreditasse em mim. Mas era de se esperar, já que, antes de me candidatar ao trabalho, a primeira coisa que fiz foi conversar sinceramente com os pais dela. Obrigado por me aceitarem, mas antes de começar ou dizer qualquer coisa, quero que saibam a verdade sobre meu passado. Por um momento, hesitei em continuar contando, mas decidi que, se quisesse seguir em frente, precisava ser totalmente honesto. Fui falsamente acusado de abuso pela minha própria filha e minha esposa. O silêncio invadiu a sala. Eles se entreolharam. Eu já estava me preparando mentalmente para a rejeição, quando o senhor viu-a me perguntou: "E isso é verdade?" "Não, senhor", respondi rapidamente. Tudo foi uma invenção da minha filha caprichosa porque, uma vez, eu não a deixei sair com seu namorado. Ele parecia uma má influência para ela, mas, no fim, ela me acusou de abuso. A incerteza estava visível no rosto dele. Eu já sabia como isso terminaria, comigo sendo jogado para fora, como um saco de lixo, de volta à minha vida infernal. Comecei a me preparar mentalmente, pouco a pouco, para que o impacto da realidade não fosse tão forte. Mas a reação deles foi totalmente diferente. "Nós acreditamos em você, Sr. Peterson", responderam suavemente. Surpreso, olhei nos olhos deles e perguntei: "Vocês realmente acreditam em mim?" "Sim. Você parece um bom rapaz. Não parece o tipo de homem que abusa de mulheres ou faz coisas ruins." Naquele dia, chorei inconsolavelmente no pequeno quarto que me deram para morar. Eles foram as primeiras pessoas a não me julgar sem me conhecer, que acreditaram em mim. Senti uma alegria imensa. E assim, o tempo passou. Eu havia começado um relacionamento com Ana e estávamos vivendo muito bem. Levava uma vida tranquila, longe das memórias ruins do passado. Mas isso mudaria em uma manhã, quando recebi uma intimação do tribunal. Outra maldita intimação. Era de Mônica e Natália. Elas queriam que eu comparecesse para pagar pensão alimentícia pelos anos em que estive na prisão e não pude cuidar de Natália. "Droga, isso deve ser uma piada!" gritei. "Que mulheres diabólicas! Nunca imaginei que poderiam chegar a esses extremos. Mas uma coisa era clara, desta vez, eu não perderia como da última vez. Desta vez, seria minha redenção. Conversei com Ana e seus pais, e eles concordaram em me ajudar de qualquer maneira que pudessem. Eu não poderia estar mais feliz por isso. Eu os considerava minha verdadeira família. Os dias passaram e, finalmente, o dia do julgamento chegou. Mônica parecia feliz. Ela estava radiante, usando saltos altos que destacavam seu vestido preto. Parecia uma típica atriz de novela. Não podia dizer o mesmo de Natália. Ela parecia mais descuidada, vestindo um moletom azul e calças simples. Mas o que mais me surpreendeu foi seu rosto. Ele estava marcado pela tristeza, talvez arrependimento. Talvez por toda a dor e sofrimento que me fez passar enquanto eu estava na prisão, pensei. Não dei muita importância e me sentei no meu lugar, esperando a chegada do juiz. Desta vez, não seria a mesma coisa. Diferente da primeira vez, pedi para trocar o juiz, já que sua atuação anterior não foi correta. Acreditar em uma criança apenas por ela ser uma criança não é certo. Muitas vezes,
as crianças mentem apenas para conseguir o que querem, e, se não conseguem, fazem drama para que os adultos acreditem nelas de olhos fechados, mesmo quando estão erradas. Como aconteceu no meu julgamento. Desta vez, um juiz experiente e renomado conduziria nosso caso. E assim, o processo começou. Aparentemente, Mônica estava me processando por pensão alimentícia. E, embora parecesse absurdo, decidi ouvir até o fim. Eu não queria cometer os mesmos erros do passado e ser chamado de idiota ou algo parecido. O processo foi bem longo, e os advogados entraram em cena com seus melhores argumentos. Ou, pelo menos, era o que eu gostaria de dizer. Mas a realidade era diferente. Os advogados de Mônica queriam garantir que eu pagasse pensão alimentícia. O argumento deles era que eu falhei em cumprir minhas obrigações como pai enquanto estava, veja bem, na prisão, pagando por um crime que não cometi. Não dá para ser mais estúpido, pensei. Meus advogados rebateram. Meritíssimo, como podem esperar que meu cliente pague por algo quando ele estava na prisão? Isso é ilógico. Os advogados de Mônica se entreolharam, sem saber o que dizer. Foi fascinante vê-los tão assustados e confusos. Por um momento, olhei para Natália. Diferente de Mônica, Natália estava triste. O arrependimento e a decepção eram visíveis em seu rosto. Eu não entendia o porquê. E, para ser sincero, eu também não me importava muito. Eu já não a considerava minha filha e apenas a via como uma pessoa que havia arruinado completamente minha vida. A discussão entre meus advogados e Mônica continuou por um bom tempo, até que Natália gritou. Chega! Estou cansada disso. Não quero continuar. A sala ficou completamente silenciosa. Todos aguardavam as próximas palavras que sairiam da boca de Natália. Mônica tentou silenciá-la, mas Natália a ignorou e continuou. Eu só quero o perdão do meu pai. Não quero dinheiro, não quero nada. Só quero o seu perdão. Ela fez uma pausa, olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse. Papai, por favor, me perdoe. Eu sinto muito mesmo. Meus olhos começaram a lacrimejar. Embora eu sentisse ódio por ela, também senti amor. Eu nunca tinha deixado de amá-la. Mas, por mais que quisesse, não podia simplesmente perdoá-la assim, sem mais nem menos. Olhei para ela friamente e disse. Sinto muito, Natália, mas eu não posso. Não posso te perdoar. Sofri muito na prisão. Você arruinou minha vida só por um capricho. Um simples pedido de desculpas não vai consertar as coisas. Virei minha cabeça em direção ao juiz, e ele, sem prolongar a cena, disse. Senhor Peterson, eu entendo que o ódio possa reinar em seu coração, mas lembre-se de que sempre pode haver alegria e reconciliação. Interrompi e respondi. Meritíssimo, embora eu compreenda seu ponto de vista, não acho que isso seja para mim neste momento. Por favor, respeite minha decisão. O juiz me olhou e, com um profundo suspiro, disse. Embora eu não possa fazer muito por você, Natália, posso pelo menos garantir um abraço de seu pai. Você aceitaria, Sr. Peterson? Não, respondi friamente. Sr. Peterson, mesmo que você não queira, deve aceitar que ela é sua filha e que, apesar do erro que cometeu, você deve amá-la. Venha, Natália, ele a chamou. Venha e abrace seu pai. Olhei para ele com reprovação. Eu não vou abraçar ninguém. Parece que estamos no Ártico, comentou o juiz. Tudo bem, Sr. Peterson, ninguém pode forçá-lo. Mas o que pode acontecer é deixar sua filha abraçá-lo. Fiquei parado enquanto Natália me apertava nos braços. Embora por um momento eu tenha sentido um pouco de felicidade, tudo se dissipou quando me lembrei de todo o tormento que passei. Era real e muito doloroso. Quando o abraço terminou, Natália me disse. Papai, me perdoe. Sinto muito mesmo. Não disse nada e voltei para o meu assento. Ela fez o mesmo. Bem, continuou o juiz, já que o ambiente parece estar um pouco mais calmo, vamos encerrar isto. Mesmo que você não queira pagar pensão, é seu dever como pai, e você deve cumpri-lo.
Sendo assim, deverá destinar 35% do seu salário mensalmente para os últimos 5 anos. Olhei para ele com ódio, mas não disse nada. Se isso me livrasse daqueles 2 demônios, que fosse. Era só um pouco de dinheiro. Tudo bem, meritíssimo, interrompi antes que ele batesse o martelo na mesa. Também quero uma ordem de restrição. Todos me olharam incrédulos. Pensaram que um simples abraço e um pedido de desculpas fariam tudo voltar ao normal. O juiz suspirou e disse: muito bem, concederei uma ordem de restrição de 20 metros, mas apenas por 6 meses, enquanto você resolve sua situação e frequenta um psicólogo. Ele bateu o martelo. Embora não parecesse uma vitória, para mim era. Eu não veria mais as mulheres que arruinaram minha vida e poderia começar a viver em paz com as pessoas que realmente importavam para mim. As semanas se passaram e minha vida parecia estar no caminho certo. Aos poucos, estava reconstruindo minha vida e minha confiança. Minha namorada, Ana, era um pilar fundamental nesse novo começo. Ela sempre me mostrou o apoio que um dia esperei ver de minha família e de Mônica. Eu me sentia realizado. Não tinha luxo de sobra nem muito dinheiro, mas tinha o que muitos desejariam, minha liberdade, longe daquelas mulheres horrendas. Meu trabalho parecia um sonho, a serenidade com que eu levava minha vida era relaxante. Não sentia essa sensação há anos e queria mantê-la. Pela primeira vez em anos, sentia que tudo o que passei valeu a pena. Talvez a vida não fosse tão ruim. Ela estava começando a sorrir para mim. E assim, o tempo passou, e eu continuei feliz com minha nova vida. Pensei que nada poderia arruinar meu momento de felicidade, até que Ana me trouxe uma carta. Peterson, olha o que acabaram de te enviar do centro de detenção, disse ela. No rosto dela, vi que preocupação e desespero andavam de mãos dadas. Olhei para ela confuso. Não entendo. Do que se trata? Perguntei. Aparentemente, as palavras ficaram presas na garganta dela. Estão te processando pela 3ª vez, mas agora parece ser realmente sério. Se neste caso você for considerado culpado, podem te dar a pena máxima ou prisão perpétua. Quando ela terminou de falar, me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Eu sabia que a pena máxima era uma sentença que ninguém queria viver ou ao menos enfrentar, pois, após ser condenado à pena máxima, sua vida terminaria instantaneamente. Ela seria tirada de você. A pena máxima era a morte. Fiquei em silêncio por um momento. O frio da notícia percorreu meu corpo como um vento gelado de inverno. Pensei que, depois do nosso último encontro, tudo estaria resolvido. Elas ganharam dinheiro, e eu, minha liberdade. Mas parece que queriam mais. No entanto, desta vez, tudo seria diferente. Desta vez, eu faria elas pagarem. Eu as faria se arrepender de tudo o que fizeram comigo. Eu pensei em deixar as coisas como estavam, mas se eles queriam guerra, eles iam ter guerra. Conversei com os pais de Ana, e eles me recomendaram um bom advogado. Ele era um homem que havia vencido todos os seus casos e era conhecido por sua reputação indomável ao representar seus clientes. Sempre fazia seus oponentes se ajoelharem diante dele. Esse era o tipo de homem que eu precisava para esse trabalho. Quando me encontrei com o advogado, contei-lhe tudo o que havia acontecido comigo, tanto antes quanto depois da prisão. Sua personalidade fria e calculista me deixou um pouco intrigado. Eu não sabia se ele ia acreditar em mim ou simplesmente me jogar na rua como um cachorro sarnento. Após terminar minha história, olhei para ele e perguntei: o senhor estaria disposto a aceitar meu caso, Sr. Bellini? O Sr. Bellini era um homem que, além de frio e calculista, era extremamente calmo. Ele era tão calmo que, muitas vezes, fazia as pessoas ao seu redor se sentirem desconfortáveis. Ele me olhou, fez uma pausa e, então, disse: você acha que eu teria te chamado aqui hoje se não tivesse aceitado o seu caso? Seu tom firme e autoritário me fez encolher na cadeira, que de repente parecia ter ficado menor. Ah, desculpe, senhor, eu não entendi o que quis dizer, falei suavemente. Quero dizer que eu já havia decidido aceitar seu caso desde o início. O Sr. Bellini olhou para mim e riu. Sua risada escandalosa ecoou por toda a sala.
Não seja estúpido, garoto. Eu não sou um homem que confia no primeiro estranho que bate à minha porta implorando por ajuda. Ele sorriu e continuou. Essa foi uma solicitação do meu velho amigo. Ah, agora tudo fazia sentido. O pai de Ana havia intercedido por mim. Isso tornava as coisas muito mais fáceis. Sem mais delongas, fomos direto ao ponto. Senhor Bellini, vim até o senhor hoje para pedir sua ajuda. Parei por um momento e respirei fundo antes de continuar. Quero que o senhor me ajude a destruir minha ex-esposa e minha filha. Não aguento mais vê-las, ouvir falar delas ou sequer saber que existem. Ele me olhou e perguntou. Tem certeza de que é isso que quer? Veja bem, uma vez que eu começar o trabalho, não há volta. Eu o encarei por alguns segundos, repensando meu pedido. Eu não sabia mais se realmente queria aquilo. Então, o Sr. Bellini interrompeu meus pensamentos. Sua esposa? Eu posso acabar com ela. Pelo que vejo, é ela quem mais está se aproveitando da situação. Mas sua filha... Ele fez uma pausa muito mais longa que as anteriores antes de continuar. Bem, ela é sua filha. Você realmente quer que eu a destrua também? Você tem uma semana para pensar nisso e me dar uma resposta. Por alguns segundos, hesitei. Quase desisti da ideia, mas então me lembrei dos anos de sofrimento que tive que passar por causa dela. Sim. Agora não era apenas uma questão de liberdade. Era vingança. Olhei para ele fixamente e, sem hesitar, disse. Não tenho nada a pensar. Faça ela sofrer também. Que ela sinta um pouco da dor que me fez suportar. Eu não sabia o que me surpreendia mais, o tom da minha própria voz ou as palavras que acabavam de sair da minha boca. Mas o que eu sabia era que não iria recuar. O plano de vingança é simples, silenciamos elas, nós vencemos. Ao ouvir isso, comecei a rir tão alto que o som ecoou do 10º andar até o primeiro andar do prédio. O rosto do Sr. Bellini não demonstrava nenhum sinal de que o que ele havia dito era uma piada. Ele me olhava como um leão olha para sua presa antes de devorá-la. Desculpe, murmurei, deixando que ele continuasse. Seu rosto demonstrava que ele não estava brincando e que tudo o que dizia deveria ser levado a sério. Ele então se aproximou lentamente de mim e disse: Você percebe como é fácil derrotar um oponente que acha que tem tudo garantido e abaixa a guarda? Eu o encarei, confuso. Não sabia se o que ele dizia era bom ou ruim, ou se ele estava me ameaçando. Mas uma coisa era certa, com esse homem, eu não iria perder. Conversamos e ele me fez perguntas detalhadas sobre minha relação com minha filha e minha ex-esposa, como eu me dava com elas e outros detalhes relevantes que pudessem ajudá-lo a contra-atacar e derrotá-las. Mas tudo o que contei, achando que era informação útil, acabou sendo completamente irrelevante. A paciência dele começava a se esgotar, seu rosto deixava isso evidente. Foi então que, em meio à escuridão, uma luz apareceu. Eu contei sobre Lucas, o garoto por quem tudo isso aconteceu. Essa era minha carta na manga. Quando ele ouviu em detalhes o que tinha acontecido entre Lucas e minha filha, conseguiu juntar as peças e criar o plano definitivo. O dia do julgamento chegou. Eu estava um pouco nervoso. Confiava na habilidade do Sr. Bellini, mas ainda assim sentia que algo não estava certo. Ana e sua família me acompanharam. Eles eram a verdadeira família que me apoiou esse tempo todo e acreditou em mim. O mais louco de tudo é que eles ainda acreditavam. Eles eram meus anjos da guarda nessa história infernal. Quando chegamos ao tribunal, vimos dezenas de pessoas reunidas. Pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, mas que estavam lá apenas para noticiar as possíveis acusações contra mim e sujar ainda mais meu nome. Lá estava minha ex-mulher, eu podia ver que ela não era famosa, ou talvez fosse, já que havia ganhado fama baseada em mentiras e enganação. Era Mônica quem estava sendo entrevistada. Ela parecia muito feliz ao ver os holofotes voltados para ela. Ao seu lado, Natália parecia triste, com o olhar fixo no chão. Talvez ela sentisse o peso de tudo que havia causado, pensei comigo mesmo. Quando os jornalistas me viram, sem prestar mais atenção a qualquer outra coisa, me cercaram e começaram a me bombardear com perguntas.
Como pôde fazer isso com sua própria filha? Você está doente. Todos os homens como você são ruins. Maldito seja. Todas as mulheres devem ser respeitadas, principalmente as crianças. Morra, abusador. E assim continuaram por um longo tempo, sem me deixar responder às acusações que lançavam contra mim. Até que, entre aquela multidão de loucos gritando sem saber a verdade, surgiu uma mulher que parecia brilhar no meio do caos e me perguntou: "O que você tem a dizer sobre todas as acusações que foram feitas contra você?" Seu tom era suave, mas firme. Fiquei perplexo. Eu não sabia que ainda existiam pessoas que davam a oportunidade de responder. As pessoas ao redor dela a olhavam como se fosse uma aberração, mas ela não se importava. Estava ali para fazer seu trabalho, e fazia isso muito bem. Quando comecei a responder e dizer o que realmente havia acontecido, Mônica iniciou seu clássico show. "Isso tudo é uma farsa desse homem. Ele nos manteve sob ameaça por muito tempo e disse que, se falássemos, ele nos mataria. Vocês não podem acreditar nele." Ela chorava inconsolavelmente. Isso chamou ainda mais a atenção do público, que voltou a me rotular como um monstro. Não quis dar mais importância àquilo e decidi entrar no tribunal para encerrar aquele inferno. Mas antes de me virar, gritei alto para que todos os presentes ouvissem, até mesmo aqueles que estavam em casa assistindo tudo pela televisão. "Quando eu sair daqui, a verdade será conhecida, e todos aqueles que não acreditaram em mim irão se arrepender." E então me virei para iniciar o caminho rumo à liberdade que eu tanto ansiava. A batalha foi realmente difícil. Os argumentos de ambos os advogados eram fortes e convincentes, mas o que mais me surpreendeu foi a quantidade de provas falsas que eles haviam reunido. Era algo inacreditável. O juiz bateu o martelo pela quinta vez pedindo silêncio, depois que meu advogado apresentou um argumento infalível e os advogados de Mônica, assim como ela mesma, entraram em desespero. Meu advogado e eu apenas rimos da miséria deles naquele momento exato. Então, o Sr. Bellini continuou: "Senhorita Mônica, poderia descrever, com suas próprias palavras, como foi torturada pelo meu cliente?" "Claro, não precisa dar detalhes, apenas diga algo convincente para todos." Mônica não sabia o que dizer ou fazer, e isso era esperado. Eu sempre a tratei como a única mulher da minha vida. Teria dado minha vida por ela e queria que tanto ela quanto Natália tivessem uma vida cheia de paz e tranquilidade. Mônica engoliu em seco e então começou, entre soluços: À noite, ele me agarrava pelo pescoço e me dava tapas. Ele dizia que, se eu não aceitasse suas exigências, da próxima vez seria pior. Foi muito difícil e terrível a vida que levei com esse homem." Meu advogado a interrompeu: "Mas não entendo. Por que você não denunciou? Por que esperou tanto tempo para fazer isso? Por que ele me ameaçava e dizia que ninguém acreditaria em mim? Eu só pareceria uma idiota." Mônica já via sua vitória se aproximando. Já sentia que eu ia apodrecer na prisão. Mas então o Sr. Bellini retomou: "Tem certeza de que isso aconteceu, Sra. Mônica?" "O que quer dizer, senhor advogado? Como pode alguém duvidar de uma mulher ou de uma criança?" "Você está louco." "Simples", disse Bellini. "As provas que você apresentou na sessão em que o Sr. Peterson foi condenado parecem estar incompletas." "Parece." Ele fez uma pausa, passando os papéis ao juiz. "Parece ser falso." "Falso? Como assim falso? Você não se atreve a chamar a mim ou a minha filha de mentirosas, senhor advogado." "Não, não me atrevo a isso, senhorita Mônica. Eu afirmo." Um silêncio tomou conta do tribunal. Fizemos uma investigação e descobrimos que o juiz que participou do seu caso foi cúmplice naquela sessão. Estranho, não acha? "O que você quer dizer?" Mônica perguntou. Era visível como o medo tomava conta de cada expressão em seu rosto. "Como ouviu, Mônica? O juiz foi cúmplice nesse crime. Neste momento, ele está fora da cidade. Embora estejam tentando rastreá-lo, ele não deixou nenhum rastro, exceto você, senhorita Mônica. Você não acha isso estranho?"
O Sr. Bellini a encarava sem desviar o olhar. Foi incrível ver como a mentira dela desmoronava pouco a pouco diante de todos. Um sorriso se desenhava em meu rosto de ponta a ponta. Enquanto isso, Mônica não sabia o que fazer ou dizer. Seus advogados tentaram negar as palavras do Sr. Bellini, mas o juiz não os permitiu. Ele sabia que todo aquele joguinho estava chegando ao fim. O juiz, depois de ouvir as palavras do meu advogado e ver como Mônica chorava inconsolavelmente, dirigiu-se a mim. Bem, Sr. Peterson, quero ouvir agora de você. As acusações que foram apresentadas contra o senhor são válidas? Olhei para ele, incrédulo. No caso anterior, o juiz apenas me chamava de abusador e me atacava sem sequer me dar a chance de me defender. Mas esse juiz era diferente. Seu rosto emanava luz, sabedoria e, acima de tudo, segurança. Pela primeira vez, me senti tranquilo. Não julgado. Olhei nos olhos dele e comecei. Meritíssimo, as mulheres que você vê ali foram a causa de toda a minha dor e sofrimento. Como meu advogado mencionou nos relatórios que lhe entregou, enquanto estive na prisão, fui alvo de muitos abusos, tanto físicos quanto mentais. Vivi uma vida difícil por causa daquelas mulheres. Muitas vezes, depois do que fizeram comigo na prisão, desejei morrer. Eu não tinha nada pelo que viver. Mas, apesar de tudo, eu suportei. E hoje, agradeço a essas pessoas, disse, apontando para a família de Ana, que estava atrás de mim, que me deram seu voto de confiança. Diferente deles, apontei para minha própria família, meus irmãos, minha mãe e meu pai, que, sem qualquer aviso, acreditaram naquelas duas mulheres. Uma discussão começou entre meus familiares. Me chamaram de ingrato, de mau filho e de muitas outras coisas. Mas o que mais me irritou foi meu pai me chamar de pedófilo. Aquilo me feriu profundamente. Naquele momento, percebi que nunca mais poderia contar com eles. Toda a esperança que um dia tive desapareceu. Ouvindo aquelas palavras, o juiz bateu a mesa com seu martelo, pedindo ordem, pois a sala havia explodido em um barulho ensurdecedor após minha fala. O juiz então me pediu para continuar. Quando retomei a palavra, finalizei. E, embora eu tivesse esperança de que Natália e Mônica reconsiderassem o que fizeram, percebi que isso não aconteceu. Meritíssimo, peço justiça pela minha vida. Quero que as mulheres que me fizeram sofrer sintam um pouco do próprio veneno. Todos me olharam incrédulos. Mônica, Natália e minha família me chamaram de louco e insano. Achei engraçado. Estavam falando sem saber, como a maioria das pessoas faz. Voltei ao meu assento. O juiz respirou fundo e soltou o ar com força antes de continuar. Vendo as provas previamente apresentadas, ele fez uma pausa antes de prosseguir. Considero o Sr. Peterson inocente de todas as acusações contra ele. A sala entrou em completo caos. Minha família gritava, perguntando como era possível deixarem um criminoso livre. Mônica chorava e fazia seu teatro clássico para chamar atenção. O juiz interrompeu, batendo seu martelo novamente, e acrescentou: Senhorita Mônica e jovem Natália, vocês duas não sairão impunes desta situação. As duas se entreolharam, confusas. O juiz continuou: Ambas devem pagar pelo crime de falsa acusação, por danificar a reputação de alguém e por tentar se aproveitar da situação. Fazendo os cálculos, ele hesitou antes de dizer, isso resulta em muitos anos de prisão. E, como Natália ainda é menor de idade, ela passará o restante de seu tempo em um centro de detenção juvenil e, posteriormente, será transferida para a prisão. Espero que estejam felizes com o que causaram, pois as consequências foram terríveis. Ele finalizou batendo o martelo na mesa. Senti um alívio imenso ao ouvir aquelas palavras. Finalmente, minha vida estava alcançando a paz que eu tanto desejava. Agradeci ao meu advogado por seu árduo trabalho, mas, ao olhar para onde Mônica e Natália estavam, vi o desespero em seus rostos. Senti um pouco de pena, mas aquele era o preço que haviam causado a si mesmas. Tentaram me enganar e me acusar de algo que não fiz. Agora era a vez delas de enfrentar as consequências de seus atos. Natália saiu correndo, escapando dos oficiais que tentavam algemá-la. A vi correndo em minha direção.
Quando chegou perto, fui tomado por uma onda de emoções, ódio, ressentimento, mas também amor e nostalgia. Ela ainda era minha filha, e isso não poderia mudar. Olhei em seus olhos e vi arrependimento. O que você quer, Natália? Perguntei diretamente. Ela respondeu instantaneamente. Quero seu perdão, pai. Sei que fiz coisas ruins, mas não quero passar minha vida assim. Quero voltar a ser como éramos antes, quando tudo era perfeito. Interrompi-a. Nem tudo na vida é perfeito. Muitas vezes, as pessoas mostram suas verdadeiras intenções em momentos de raiva, ódio ou decepção. E foi isso que você fez quando me acusou falsamente. Seu choro de partir o coração quase me comoveu, mas resisti. Virei as costas e saí da sala enquanto via os oficiais a levarem. Foi uma cena dolorosa, mas eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que vivê-la. Com o tempo, consegui reconstruir minha vida. Casei-me com Ana, e hoje temos 2 filhos, a caçula, Emily, e o mais velho, José. Nos 4 vivemos felizes. Comecei meu próprio negócio e estou vivendo o sonho ao lado das pessoas que mais amo. Por outro lado, não sei nada sobre minha família. Muitas vezes, tentaram entrar em contato comigo ou com Ana, mas deixei claro que eles não faziam mais parte da minha vida. Eu não os queria por perto. Diversas vezes tentaram se justificar, dizendo que eu deveria entendê-los, que não foi culpa deles, que tudo aconteceu muito rápido e que, como Natália era uma criança e uma menina, eles tinham que acreditar nela, pois crianças nunca mentem. Essas palavras despertaram uma fúria abismal dentro de mim. Pedi educadamente que nunca mais me procurassem e que não chegassem perto dos meus filhos. Me chamaram de ingrato, mas eu já não me importava mais com o que diziam. Eu queria uma nova vida, onde pessoas tóxicas como eles não estivessem por perto. Sobre Natália e Mônica, só sei o que alguns conhecidos me contaram. A pena delas foi reduzida por bom comportamento, mas, mesmo assim, estavam sofrendo muito. E era de se esperar. A prisão era um lugar escuro e frio. Não desejo isso para ninguém, mas, se esse foi o castigo que tiveram que cumprir, então era necessário. Todo mundo deve ser punido por seus erros. E essa foi a punição delas pelos anos de sofrimento que me causaram. Comentário. Observador do Reddit. É inacreditável até onde a mentira pode ir quando vem de quem mais amamos. Ele perdeu tudo por causa de uma falsidade. E mesmo com a verdade vindo à tona, o tempo e a dor jamais voltam. Justiça foi feita, mas o coração nunca será o mesmo. Se essa história te prendeu até o fim, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima.